Olá pessoal, vamos resolver uma questão de polinômios. Verifique se as equações algébricas, essa daqui, essa e essa, admitem ou não raízes inteiras. E em caso positivo, determina-se. O que a questão diz? Ela dá essas equações algébricas e pede para determinar se existem ou não raízes inteiras. Se existe raiz inteira, você vai descobrir substituindo o polinômio. E caso não exista, apenas você diga que não, escreva que não existe, porque a questão não pede assim para resolver a equação, apenas para admitir, em caso positivo, determina-se. Se não, não determine, se não existir. Então, como é que vamos resolver essa questão? Primeiramente, vamos começar por este polinômio do terceiro grau. Vamos escrever aqui x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 12 é igual a zero. Aí, como determinar uma raiz inteira para este número complexo? Não, para este polinômio. Como determinar uma raiz inteira para este polinômio? Para determinar uma raiz inteira para um polinômio, você tem que pegar os divisores do termo independente. E que é um termo independente? O termo independente é aquele que não é acompanhado de letras. Neste caso aqui de x, né? Aqui tem um x, x, x. O termo que não é acompanhado de letra é um termo independente. Aí, como eu falei, para determinar a raiz inteira deste polinômio de terceiro grau, temos que pegar os divisores do termo independente, que é o 12. Aí, os divisores do 12, do menos 12, vamos colocar aqui positivo, né? O 12 vai ser igual o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e o mais ou menos o 12, aquele próprio. Isso aqui são os divisores inteiros do número do termo independente, que é o 12. Aí, como é que eu faço para encontrar uma raiz inteira para este polinômio? É simples. Eu pego estes números e vou substituir aqui. Vou substituir. Quando eu substituir e eu encontrar que este lado dê zero igual a este zero, dando 0 igual a zero, então o número que eu substitui é raiz. Vamos começar. Vamos para fazer o P de 1. O P de 1, este P de polinômio. O P de 1 vai ser igual a 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado. Onde tem x, eu coloco 1. Por quê? Este P de 1, no lugar do 1 tem um x, que seria o P de x. Seria o P de x. Mas como eu estou substituindo o x por 1, eu chamei P de 1. Isso é igual a isso. Onde tem x, eu coloco o número que eu quero. Como eu quero 1, coloquei o 1 no lugar do x, substituir. É menos 4 vezes 1 menos 12 é igual a 0. Resolvendo, fica 1 ao cubo é 1, mais 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3, menos 4 vezes 1, 4, eu menos aqui, menos com mais menos 12 é igual a 0. Perceba que essa conta, se você for realizar, não dá igual a 0, dá diferente de 0. Então, o 1, como é diferente de 0, o 1 não é raiz. Agora vamos substituir pelo P de menos 1. Por que P de menos 1? Você fez com o P de 1, agora faz com menos 1. Por quê? Porque é mais ou menos 1. Você faz com um positivo, depois faz com um negativo. Aí o P de menos 1 vai dar igual menos 1 ao cubo
mais onde tem x, eu coloco o menos 1, menos 4 menos 1, menos 12 é igual a 0. Resolvendo as contas, menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 ao quadrado fica 1, aí 3 vezes 1 é 3, mais 3. Menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4. Na multiplicação, menos com menos fica mais. Menos 12. Menos 12. Isso aqui é igual a 0. Resolvendo isso aqui, perceba que não vai dar igual a 0. 3 menos 1, 2. 4 mais 2, 6. 6 menos 2 é 6 menos 12 é menos 6. Está diferente de 0. Então, o menos 1 não é raiz. Vamos fazer para o P de 2. Para o P de 2, vamos substituir neste polinômio. Para o P de 2, fica 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, menos 12, isso aqui é igual a 0. 8, 2 ao cubo, 8, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, mais 12, é menos 4 vezes 2, menos 8, menos 12, repete, é igual a 0. Agora sim, aqui é positivo, aqui é negativo, posso cortar. Positivo, negativo, posso cortar. Então, 0 é igual a 0. Quando isso acontece, deixa o lado de cá igual a este, ou seja, 0 igual a 0, então encontramos a nossa raiz. Então, o 2, 2 é raiz do polinômio. E qual o polinômio deste? Então, quando você está resolvendo a conta desse tipo, para encontrar a raiz, se 0 der igual a 0, após realizar a conta direitinho, então você encontrou a raiz. Caso contrário, dê diferente, como aqui e aqui, então o número que você substituiu não é raiz. A questão termina aí, porque ela quer que admita a raiz se existe ou não. Mas eu vou resolver essa equação para encontrar outras raízes, para você ver como é que se faz. Porque eu encontrei uma raiz, né, que é o 2. Mas como o polinômio é de grau 3, ele vai ter 3 raízes. Se fosse um polinômio de grau 4, teria 4 raízes. Tendo uma raiz, no caso é o 2 que eu encontrei, como eu faço para encontrar as outras duas? Eu vou aplicar brilho rufino. Vamos aplicar aqui brilho rufino. Se você não sabe, você vai aprender agora. Fazer aqui brilho rufino. Aqui eu coloco a raiz, que eu encontrei no caso é 2. Aqui eu coloco os coeficientes. Aqui tem um x, lá do x vem acompanhado do número 1, coloco 1. Depois o 3. O menos 4. O menos 4. E o menos 12. De onde saem estes números? Estes números veio do polinômio. O 1 veio daqui, aqui tem um 1. O 3 é este 3. O menos 4 é este menos 4, este menos 4. E este menos 12, este menos 12. Vem do polinômio. Este 1 eu desço para cá. O 1 eu desço para cá. Vou passar aqui outra linha. Só para ficar bonitinho aqui. Passando aqui uma linha. Este 1 eu desço para cá. Multiplico. Eu multiplico. 2 vezes 1, 2. Mais 3. É assim, eu multiplico aqui e somo com este. 2 vezes 1, 2. Mais 3.
mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Agora, 2 vezes 5, 10. 10 menos este 4, somado com 4. 10 menos 4, 6. 2 vezes 6, 12. 12 somado com menos 12 fica 0. Perceba que ao realizar o brilho rufino, e aqui dá igual a 0, isso aqui é o resto, que é meu resto. Se meu resto der 0, então este número 2 é raiz do polinômio, entendeu? Deste polinômio. E agora, como eu estou num polinômio de grau 3 e apliquei o brilho rufino, eu caio num polinômio de grau 2. Como é que eu sei disso? Eu conto. Aqui é 0, eu conto assim, ó. Aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o 2. Então aqui é o meu polinômio de grau 2. Mais uma vez. Se eu estou num polinômio de grau 3, e vou dividir e vou aplicar o brilho rufino, eu vou cair num polinômio de grau 2. Eu também posso ver assim, eu conto. Aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o 2. Aí eu fico com x ao quadrado. Por quê? Aqui não é 1, aqui é a mesma coisa que ter 1. Mais, aqui é positivo, aí eu boto mais 5x mais 6, que é o termo independente. Isso aqui é a famosa equação do segundo grau. Por que aqui é um 6 só e aqui não tem um x? Porque uma equação do segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aqui é uma equação do segundo grau, onde o meu x ao quadrado está aqui, o a é 1, aqui tem um 1, o b aqui é meu 5, e o x já vem da equação, e o 6 é o meu c, que é o meu termo independente, entendeu? Agora, como eu caí numa equação do segundo grau, eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara. Tenho que o meu a vale 1, o meu b vale 5 e o meu c vale 6. Aplicando a fórmula de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, quem é meu b? É o 5. 5 ao quadrado menos da fórmula 4 da fórmula. Quem é o a? É 1. Quem é o c? É o 6. 5 ao quadrado, 25. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 6 vezes 4, vezes 1, 24. O delta é igual a 1. Jogando na forma de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, né? Sobre 2a. X é igual. Quem é o b? 5. 5 com o 5 é positivo, aqui tem o menos, aí compara, mais com menos, fica menos 5. Fica menos 5. Mais ou menos da fórmula. Quem é o delta? É 1. Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Aí fica 2 vezes 1, que é 2, entendeu? Deixa logo 2 aqui. Vou fazer x'. Vou pegar o menos 5, somar com 1, dividir por 2. Aí o x' é menos 5 com mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2 fica menos 2. X duas linhas. Eu pego o menos 5 com menos 1, dividido por 2. Aí fica menos 5 com menos 1, menos 6, dividido por 2. X duas linhas é igual a menos 3. Portanto, a solução vai ser o menos 2, não, menos 3, menos 2 e o 2. Este menos 3 aí eu contei para a forma de Bhaskara, o menos 2 também, e o 2 foi a minha raiz inicial. Então essas raízes
satisfaz este polinômio. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Deixa aí o like, comentem, compartilhem. E mais uma vez lembrando que eu resolvi a questão, resolvi a equação só para vocês verem como é que se resolve. Mas não precisava. Por quê? Porque ela pede apenas para admitir se há raízes. Se não há, apenas conclui dizendo que não tem. E como tinha, você já podia parar aqui, ó. Então, 2 é raiz do polinômio. Por quê? Porque a questão pede só para admitir se tem raiz ou não. Obrigado pela atenção.